você nos esperou. Nós estamos falando sobre um testemunho maravilhoso. Nós estamos conversando com elas aqui, com a Adriane e com Valéria. E estamos falando aqui sobre o testemunho de conversão de Valéria. Quando Valéria verdadeiramente teve um encontro com o Senhor. E Valéria, a gente estava conversando aqui nos bastidores e a gente estava falando sobre o que foi que realmente... quando foi que você teve o impacto dessa mudança, né? Porque quando a gente tem um encontro com o Senhor, com Jesus, algo na gente muda. E o que foi? Quando foi que você percebeu essa mudança? Foi lendo a palavra ou foi naturalmente? Como foi isso? Quando, assim, foi muita coisa que realmente, Sandra e Adriane, mudou dentro de mim, na minha vida, entendeu? Porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito de acreditar que nessa parte da minha vida espiritual que era necessária. Sim. Que a gente não vive sem um Deus, que nós temos o Deus, né? Então isso era fato para mim. Só que eu fui ensinada a conversar com Deus através de oração de um texto. E que eu descobri que eu não precisava daquele texto. Mas eu podia falar com Deus, eu podia me ajoelhar, eu podia, onde eu estivesse, falar com Deus e Ele iria me escutar. Então, isso foi uma descoberta muito maravilhosa. Quando eu vi que Ele me ouvia, né? E era uma coisa que eu sentia, eu comecei a sentir essa presença de Deus na minha vida, do Espírito Santo agindo em mim, entendeu? Então, assim... eu comecei a ver a vida de outra forma, de uma forma muito mais assim, mais em paz, mais tranquila. Eu comecei a dizer, meu Deus, por onde eu vou começar a ler a Bíblia, né? Porque eu não sabia. Comecei a ver, a ler sobre os evangelhos, o evangelho de João. E aí eu disse, meu Deus, mas Jesus passou por tudo isso. Eu não sabia, na verdade, como tinha sido passo a passo, né? Como Jesus esteve aqui nessa terra e como Ele fez. Então, assim, eu comecei a ficar muito maravilhada, muito cheia, assim, de... meu Deus, que Jesus é esse, né? Que Deus é esse que mandou o seu Filho para que morresse por nós. Não é isso? Eu não sabia dessa história toda, Sandra. Então, assim, quando você começa a desbulhar, né? A entrar mesmo no Evangelho, nos Evangelhos, que foi quando Jesus esteve aqui nessa terra, Ele começou a fazer tantos milagres, operar tanto... Entendeu? Então, mas e aí isso foi numa igreja? Você passou a frequentar uma igreja? Ou você foi lá e começou você sozinha a ler a Bíblia? Não, eu comecei a frequentar uma igreja, né? Tem uma igreja perto da minha casa, assim, pertíssimo da minha casa, a igreja presbiteriana, Nova Jerusalém. Eu comecei a ir para lá. Maravilhoso. E comecei a me entrosar logo porque eu como psicóloga, né? Então, geralmente, as pessoas querem um psicólogo perto para ajudar, porque existe muita gente doente, né? Da mente, do emocional. Então, assim, eu comecei a trabalhar para Jesus, na verdade, muito rápido, entendeu? Sim. Eu vejo que esse meu chamado como psicóloga, não fui eu que escolhi a profissão de psicologia, mas foi o Senhor que colocou no meu coração. Com certeza. Entendeu? Porque desde que eu aceitei o Senhor, que eu exerço essa função junto, o Evangelho, junto com a psicologia. Entendeu? Então, assim, eu comecei logo a fazer um programa na rádio, porque na época a igreja começou a fazer o programa na Rádio Nordeste, que a Rádio Nordeste estava iniciando. Sim. Estava começando, e naquela época ela tinha outras igrejas que poderiam fazer parte, pagavam horário e fazia, né? Então o pastor já me chamou para eu fazer parte lá, ter um pedaço, um tempinho para eu poder falar, né? Um quadro para falar sobre as emoções, sobre o emocional, psicológico. Então, eu cedo já comecei a fazer essa parte, já comecei a atender lá na igreja. Eles colocaram um espaço para eu atender ao pessoal da igreja que estava precisando, né? Então, assim, eu já fui me envolvendo e já fui sentindo a necessidade de conhecer mais esse Deus, de me voltar, porque assim, quando a gente está no culto, aí vai ter a hora da pregação. E na pregação, geralmente, você lê algum texto e vai falar sobre esse texto. E aí eu dizia, meu Deus, eu não sei nada desse texto, né? Era aquele pedacinho, eu digo, não, eu preciso aprender mais. Quem foi
essa pessoa, como foi, né? Paulo. Paulo, eu achei interessante demais a conversão de Paulo, estudar sobre Paulo, né? Então, assim, foi essa busca, entendeu? De ver as pregações, prestar atenção e querer saber mais. Valéria e Sandra, né? Por isso a importância de você fazer um discipulado. Um discipulado é o quê? É você estudar do início, digamos assim, né? Então, Valéria, houve alguém assim para discipulá-la, para orientá-la melhor, mais especificamente, te dando os nortes para você entender? Houve lá na igreja que eu fui, né? Eu comecei a fazer o discipulado, tinha o discipulado, eu comecei a fazer e esse pastor era uma pessoa muito bacana, a gente criou um vínculo de amizade com a esposa dele. Que o discipulado é um ensino mais aprofundado da palavra, não é? Era geralmente no domingo de manhã, e aí eu ia e estudava e eu tirava muita dúvida com esse pastor. Sim. Entendeu? Eu tirava muita dúvida com esse pastor. E eu comecei a me envolver logo com os irmãos, e fazia café lá em casa, fazia lanche. Então, assim, eu fui me envolvendo muito e fui também tendo esse retorno, eles me ajudando. Né, quando eu ia, eu lia, né? Porque a gente, quando está novo convertido, a gente às vezes lê o texto, mas a gente não entende. Não entende nada. Não entende nada. É verdade. Né? Não entende. Então a gente fica assim, meu Deus, o que é que está falando sobre isso? O que é direito? Aí eu ia perguntar. Né? Eu ia perguntar, sim, porque tinha coisa que eu dizia. Aí eu perguntava a ele, por que eu não entendo? Meu Deus, às vezes eu não entendo. Eu fico muito aperreada porque eu não entendo. Eu leio. Aí ele disse, não, é porque ore primeiro, porque você orando, né? O Espírito Santo vai falar com você, vai. Então, assim, foi toda uma busca. Né? Uma busca que eu fui, não foi assim, eu aceitei e acabou. Não, eu me envolvi realmente com a palavra do Senhor, eu fiz questão de querer aprender mais, né? Porque assim... De conhecer, né? De conhecer Jesus, né? Porque assim, porque eu sou uma pessoa assim, se eu estou aqui vivendo alguma coisa muito boa, se eu descobrir alguma coisa muito boa, eu quero que todo mundo também viva a mesma coisa. Claro, você quer compartilhar. Eu quero compartilhar. Eu tenho essa necessidade, eu não fico só para mim, entendeu? Eu quero, se fez bem para mim, eu quero dizer, ai, Sandra, você não sabe da maior, eu vi tal coisa assim, olha, é uma maravilha, não sei o quê, até um bolo, qualquer coisa, entendeu? Mas eu tenho essa necessidade de compartilhar com as pessoas. É porque o evangelho significa boas novas. Isso. Então, se eu tenho boas novas que vai fazer mudanças, muito assim, digamos, o giro mesmo que se fala, né? De 360 graus na vida. Então, isso aí você vai começando a vivenciar tanta coisa maravilhosa que antes você não vivia. Como você falou, não vivia. Como você falou, né? A questão do acesso, né? Que você precisava ter todo aquele direcionamento para Deus ali lhe ver, falar com você, e você descobriu que você tinha um acesso muito rápido. Acesso livre. Livre, né? De você conversar com Deus da sua forma, né? Você se expressar como você se expressa com suas amigas, com pessoas conhecidas suas, e que Deus tem esse acesso, né? A oração nada mais é do que uma conversa. Então você, quando descobriu esse acesso livre, onde você se ajoelhava, se dobrava, abria o seu coração para Deus, não tinha que haver todo aquele contexto de uma organização, digamos assim. É verdade, né? Porque quando a gente chega diante de Deus, às vezes a gente está triste, a gente está desesperado, às vezes a gente está alegre, né? Então foi bem interessante isso também. Então o evangelho é boas novas. E tem que ser compartilhada, né? Por isso que dá essa vontade de querer transmitir para outras pessoas. Tem gente que diz, mas rapaz, crente gosta de falar, gosta de ficar, né? Tem gente que até diz assim, crente é chato. Mas não é, porque crente gosta de compartilhar daquilo é porque é uma coisa tão maravilhosa, né? Uma mudança tão linda na nossa vida, que a gente fica assim querendo dividir, né? Falar com as outras pessoas. Mas você disse uma coisa, Adriane, muito interessante, que eu queria perguntar para a Valéria, que ela falou aqui, você falou que a oração é uma conversa que a gente tem com Deus e é direta. A gente não precisa de intermediário para falar com Deus. A gente fala agora mesmo. Nós estamos em 3, 4, 5 com os meninos aqui da gravação, né? Ninguém tá vendo eles, mas eles estão ali, maravilhosos aqui com a gente. E aí,
Jesus está aqui, porque a palavra de Deus diz onde estiverem 2 ou 3, aqui tem 5. Reunidos, né, no nome dele, ali ele está. Então, aqui, o Senhor já está nos ouvindo, estamos aqui com ele, né, numa conversa com ele. E aí, Valéria, o que foi que você não tinha o hábito e como foi que você passou a ter esse hábito de orar? Como você orava? O que foi que mudou? Você estava conversando aqui com a gente, que você usava o texto e você percebeu que não era isso, não era a oração de repetição, mas era uma oração do coração, né? Então, Isso. eu queria que você falasse um pouco Exatamente, disso. porque assim, eu vi que naquela oração que eu fazia com o texto, eu repetia sempre a mesma coisa, né? E eu não... Para mim era como se aquele texto fosse resolver todas as coisas. Sem precisar nada para dizer nada a Deus. E aí, quando eu comecei a ver que eu podia não ler mais fazer aquele tipo, né, de oração, mas sim, eu pegar, me sentar e conversar com Deus e dizer, Senhor, senta aqui comigo, né? E que isso não era loucura, realmente. Era real, Era né? real. É real. Eu posso dizer, eu preciso conversar com o Senhor e contar os meus problemas, Isso. contar as minhas necessidades. E quando eu comecei a ver que Ele me escutava, que de repente eu estava na igreja e vinha uma pessoa e dizia assim, olha, você orou assim, hoje o Senhor, você pediu isso, o Senhor está dizendo, eu ficava... Meu Deus, o Senhor ouviu minha oração. Eu achava assim, eu acho, porque nós não somos merecedores de tanta misericórdia. De tanta graça, né? de De tanta amor, graça, né? de tanto amor, de misericórdia. tanta A gente misericórdia. falar com Deus e Deus nos atender. Nos Não é um atender. Deus tão grande e tão maravilhoso, Pois né? é, Tão falar poderoso. exatamente aquilo. É. Olha, eu escutei essa oração, Verdade. você falou até assim, assim, assim. Não é E isso? eu comecei a dizer, meu Deus, então, aí foi que me deu vontade cada vez mais de buscá-lo. Um Deus né? pessoal. Pessoal. Que quer E saber exatamente depois como estamos. eu fui passando por lutas, né? E Deus começou a fazer milagres na minha vida. Sim, E começou a glória a operar Deus. milagres. Eu passei por uma luta muito grande, que eu até já contei em programas anteriores. E aí foi que cada vez mais, ao contrário, em vez de me afastar mais, eu me voltei para o Senhor. Para o né? Senhor, né? Para o Senhor. E hoje eu sou uma mulher totalmente rendida aos pés do Senhor, tendo a Amém. certeza Amém. de que sem Ele eu não sou nada. Amém. Nada, completamente nada. E tudo o que eu sei, aonde eu estou, as posições que o Senhor vem me colocando, é pela misericórdia dele. Não é porque eu sou isso, eu sou mais, não. É a misericórdia dele na minha vida. Com certeza. Amém. Né? E é isso, gente. Que coisa linda esse testemunho de Valéria. Como foi edificante, não é? A gente saber, não é, Adriane, aqui, como Deus faz, né? O nosso Deus é o mesmo. Então, a gente deixamos essa mensagem para o seu coração. Que Jesus, ele é muito mais do que uma religião. Jesus está acima das religiões. Então, Valéria, ela teve um encontro real com Jesus. E a gente começou aqui falando sobre o testemunho do carcereiro, que ele perguntou como que eu faço para ser salvo. E hoje a gente quer dizer para você, creia no Senhor Jesus, tenha um encontro com Ele, fale com Ele, diga que você crê que Ele é o Senhor da sua vida, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o verdadeiro caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E não existe nenhum outro que salve, a não ser Jesus de Nazaré. Que você tenha esse encontro com o Senhor. Uma boa semana para você e que Deus abençoe a sua vida.